Muito bem, graça e paz seja com todos mais uma vez. Vamos aí iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical desse ano de 2019, que é o segundo trimestre. Nós estamos estudando sobre o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Estamos aí na quarta lição desse trimestre, que vamos tratar hoje do assunto do altar do holocausto. Essa lição ela tem como base do texto áureo dela, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemos como verdadeiro coração de inteira certeza da fé, tendo o coração purificado na má consciência, o corpo lavado com água limpa. A verdade prática, na cruz do Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todo pecado, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Antes de iniciarmos a aula desse trimestre, desse domingo agora, que vai ao ar do dia 28, essa aula, eu quero lhe convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva. Eu sou o pastor Walter Leme, da cidade de Cachoeira Mirim, da Assembleia de Deus Central, sou professor e diretor da escola. Então você escreva, participa conosco, é um prazer. E você que já é inscrito ao canal, que sempre assiste nossas aulas, quero te lembrar que essa Bíblia aqui de estudo vai ser sorteada nesse trimestre agora. E você pode participar desse sorteio. Não deixe de participar, comentando os nossos vídeos, curtindo, deixando o seu like, ele é muito importante. Essa Bíblia será sorteada nesse trimestre para todos que são inscritos no canal. Entendeu? Nós vamos sortear, não importa de qual cidade você seja. Estaremos enviando pelo correio para você. Postaremos depois um vídeo melhor explicando, mas você pode participar desse sorteio. Que Deus possa assim te abençoar. Nós vamos falar um pouco, essa obra redentora de Cristo, o Calvário, que aponta para o Calvário, essa lição maravilhosa apontando para o Calvário. A introdução vai dizer qual era o caminho que o pecador percorria para ter seus pecados purificados ou perdoados. Ao estudarmos o altar de holocausto, o rito da lavagem do corpo do sacerdote, da pia de bronze, aprenderemos como alguns símbolos apontavam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória de Cristo no Calvário. Então nós vamos entender um pouquinho que o altar ele aponta para a morte de Cristo no Calvário. Se tratando desse assunto, do termo de decisão do altar dos holocaustos, o altar é o quê? O altar é um conhecido como altar dos holocaustos, sua localização no pátio, que nós já estudamos semana passada sobre o pátio, você vai ver nas imagens a seguir sobre o pátio. Sua localização no pátio era externo, entre as entradas do lugar santo, era a primeira peça que se avistava ao adentrar-se o santuário. Nesse altar ardia uma chama de origem divina, ela permanecia constantemente acesa, ou melhor, o altar era a figura do sacrifício de Cristo no Calvário, que mantinha-se acesa. Sendo a primeira peça, ela nos ensina que só podemos entrar na presença de Deus pelo caminho da cruz. Na semana passada nós falamos que a única porta que conduz o homem à salvação se chama Jesus Cristo. Nós falamos na semana passada que o altar, que a entrada, tinha apenas uma porta. E essa única porta simbolizava Cristo, já apontando para a redenção, a confissão dos pecados. Aquele que ia a Cristo, ele é a única porta. E agora nós vamos entender que esse aqui, o altar na figura de sacrifício, é o caminho do Calvário. Cristo é o caminho do Calvário. Sendo a primeira peça de cinco, só podemos entrar na presença de Deus pelo caminho da cruz. Nós entramos em uma posição de comunhão espiritual e as bênçãos através de Cristo. Disso nos mostra que há um amadurecimento da nossa fé cristã. O primeiro ponto da nossa revista, ela vai falar do ponto do holocausto. Eu quero discutir cada ponto, se for possível, com você, professor, para que você leve para a sua sala. Primeiro ponto, ele vai falar do altar do sacrifício, ou altar do holocausto. O termo holocausto vem do prefixo hebraico, significa ascendente. Ou melhor, um holocausto era um sacrifício totalmente queimado para Deus. O animal era morto e seu sangue era derramado sobre o altar. A carcaça era totalmente queimada. Êxodo capítulo 29 vai nos trazer isto.
era o pagamento pelo pecado cometido. A palavra original derivada era uma vez que significava acender e aplicava-se a oferta, que era inteiramente consumida pelo fogo. A palavra hebraica e grega significa lugar de matança, ou o nosso termo, altar, vem da palavra latim altus, que se chama assim por construída em uma elevação com finalidade de sacrifício e oferta de oferecimento. A Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Então, quando se oferecia um sacrifício no holocausto, se oferecia com derramamento de sangue. O sangue, no caso aqui, o sangue de carneiro, o sangue do inocente, que vai simbolizar o sangue de Cristo mais tarde. Então, nesse aspecto aqui, o significado da palavra hebraica, grega, lugar de matança, ou lugar de sacrifício, no termo altar, da palavra autos, que vai trazer para nós ser construído de uma elevação, com finalidade, volto a repetir, a finalidade de sacrificar para oferecimento. Ainda no ponto 2, no ponto 1 da lição, vamos tratar do modelo do altar também, o altar do holocausto e o modelo do altar, na sua revista no ponto 2. O modelo do altar, a forma do altar era quadrado, seu lado era de forma produzida com madeira de acácia, ou melhor, o altar era uma caixa quadrada, de madeira de acácia, aquelas melhores madeiras. A caixa coberta de bronze, medindo 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Tinha pontas de bronze em cada um dos 4 cantos. O altar era oco e uma da grelha dentro delas. A cinza caía no recipiente e era transportada através de várias cobertas de cobre que passavam pelos 4 argolas, como nas outras peças das mobílias. Há diferença também de opinião quanto aos detalhes dessa construção. Divergências de opiniões devido à formação da escrita. Muita gente quer descrever o altar de outra forma, mas o altar ele era uma caixa quadrada, tinha medendo seus côvados. Todas essas medidas aqui, eu volto a dizer, como já falei na lição passada, são medidas dadas por Deus. O arquiteto da arca foi Deus. O arquiteto de tudo aqui foi Deus. As medidas que deu, foi Deus que deu. Não coube o homem decidir o que ele queria fazer. Deus disse o que ele queria que o homem fizesse. No ponto 1 ainda da lição, nós vamos tratar do altar também, né? Do altar dos holocaustos, indica o caminho da salvação. O altar do holocausto indica o caminho do holocausto para o pecador, ou tinha esses aspectos inspirados. Melhor, o uso de um cordeiro, para deixar bem explicado aqui para a sala, o uso de um cordeiro para sacrifício era bastante familiar aos judeus. Um cordeiro era imolado no sacrifício de Israel. João Batista usou também essa expressão, fazendo referência ao sacrifício de Jesus Cristo, usando como cordeiro. Isaías também profetizou que o cordeiro seria morto. E tanto que na morte de cruz, na plenitude da morte de cruz, da divina caiu sobre ele a angústia, quando ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, oh Deus meu, por que me desamparaste? O cordeiro estava sendo sacrificado. Era normal que sacrificasse. Então Jesus foi imolado, sacrificado pelo nosso pecado, apontando o sacrifício que haveria de ser pela queima do altar. O holocausto sacrificando um cordeiro. O cordeiro seria sacrificado. Foi dado, não age como eu queria, mas sim como tu queres. Isso indica que o Senhor, na sua trindade, na sua soberania, ele não se optou. Como diz Isaías, que como ovelha muda, foi levado perante seus tosqueadores, porém não abriu a boca. A ovelha não reclamava, não se queixava, não gritava, não fazia nada. Era apenas sacrificada, porque sabia que Jesus sabia por que ele estava sendo sacrificado. Desse modo, tão preciso que nós haveríamos de entender que a vontade divina e os desejos dele tinham que ser cumpridos. A vontade de Deus precisava ser cumprida. Um cordeiro tinha que ser sacrificado por toda a humanidade. Nós vamos estudar também nos 4 pontos do chifre, né? Os chifres do altar indicam o símbolo do poder, a autoridade, né? Que está na nossa lição. Indica o ato de fazer propiciação, segundo o dicionário, implica tentar obter de alguém sua boa vontade. Ou as pontas eram o símbolo de uma força e um lugar de refúgio. Homens em apuro fugissem para agarrar-se nas pontas. Cristo é nossa salvação, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus
para salvação, pela fé em Cristo, nós nos apoderamos da força salvadora de Cristo. Essa expiação aqui agora vai nos trazer uma memória de que na força do seu poder nós temos total remissão pelos nossos pecados e a segurança de vida eterna. Ao comissionar a igreja missionária, Jesus outorga o seu poder, ou seja, com base na sua autoridade, os discípulos foram enviados a fazer missões e de fazer missões em todas as nações. Ou o amplo encorajamento aqui está baseado na força do poder. O que representa esses 4 pontos aqui, a força do poder, representa um Cristo sustentando a sua igreja, sustentando o seu povo a cada dia mais na caminhada. É interessante notar que o termo grego para testemunha encerra no sentido de pessoa ou viver pela fé, pois esse foi o preço consumido pelo fogo e pelo testemunho, pelo pago, pelo bom testemunho. Jesus consumar, ao morrer na cruz, nos dá garantia de salvação, vida eterna, segurança, plenitude, graça, misericórdia. Alcançamos tudo dele por sacrifício de um só cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro sendo sacrificado traz ao homem tudo, a eliminação de todo o pecado. Uma vez morto, não precisa mais do sacrifício do holocausto. O holocausto, se formos olhar para o lado do sentido bíblico, nós entendemos que o holocausto termina dessa forma, com a morte de um cordeiro imaculado, de um cordeiro puro, que tem o sentido, esse cordeiro puro, que traz vida a todos, aniquilando todos os outros sacrifícios. Não precisaria mais do sacrifício. Dentro das 4 pontas também da ponta da propiciação, que nós lemos aqui agora, o ato de fazer propiciação vai nos trazer, como nós falamos aqui agora, o sentido de implica, ou vontade de tornar-se favorável. Bem, a palavra propiciação carrega de ideias básicas, apaziguamento ou satisfação, especialmente em relação a Deus. A propiciação é um ato das partes que envolve tentar apaziguar ou a ira de uma pessoa ofendida e se reconciliar com ela. Propiciação, nesse caso, que Deus ofereceu o seu sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando sua justiça. Aqui essa palavra que determino, que eu admiro, pois ela demonstra a interação de Deus e relacionar com o seu povo. Propiciar, segundo o dicionário, é tornar-se propício, favorável. Você se tornar algo favorável quando este algo te proporcione alguma coisa. Nesse caso aqui, fazer sacrifício de propiciação para tornar um Deus falso favorável a ele. Se bem que eles queriam fertilidades, oferecia sacrifício, propiciação. E tomar também os deuses da fertilidade. Nesse caso aqui, nós vamos entender que a propiciação aqui era basicamente isso. Não havia na mente deles que escrever sobre propiciar. Agora, se nós entendemos que essa propiciação aqui vem de uma forma em que Cristo proporciona a você uma vida de volta a Deus, vai trazer, retornar-se para Deus. Nós éramos de Deus, saímos de Deus. Agora Cristo, com a sua morte, nos proporciona o direito de reconciliarmos de novo com Deus. Outrora éramos escravos do inimigo, com a morte de Cristo nos deu o direito de ser comprado novamente e trago de volta para Cristo. O altar ele é simplesmente isso. O altar ele nos traz esse aspecto da reconciliação, nos traz o aspecto da morte de Cristo, o sacrifício de Cristo apontado na cruz, apontado no Calvário. O que o altar apresenta lá atrás vai nos refletir agora na cruz do Calvário. Vai nos refletir naquilo que Cristo tem para nos oferecer. Nesse caso aqui, em Mateus 20, 28, vimos o Filho do Homem veio para dar sua vida e resgate por muito. A palavra está dizendo que significa em lugar, vai dizer uma natureza substantiva. Nesse caso aqui, nós vemos o seguinte, que um só cordeiro veio para dar vida por todos. Em Israel, precisava sacrificar cordeiro para tudo, para todos. Agora vamos ver um só sendo o sacrifício de todos. Entendemos o seguinte, que o lugar do pecador, purificação do pecador. O altar de holocausto denota que o ato do pecador deveria ser punido, a santidade de Deus. Bem, vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 23, descreve 2
certeza inexoráveis, daqui, duas certezas aqui, nesse caso. Primeiro, a morte espiritual e o salário por toda pessoa que é escrava do pecado. Segundo, a vida eterna e um nome gratuito de Deus. Por Deus, os pecadores indicam que crê no seu Filho, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo, essas duas palavras compreendem em breve, mas a profunda afirmação do sentido da redenção de Cristo, qual inclui o seguinte: primeiro, a segurança do cristão em Cristo, que suportou no seu corpo o castigo de Deus contra o pecado. Segundo, a aceitação do crente em Cristo, apenas em que Deus se compraz. Terceiro, a fatura segurança do crente em Cristo, que é a ressurreição para a vida eterna e o único fiador pela herança do cristão no céu. Quarto, a participação do crente na natureza divina de Cristo pela palavra eterna. A obra do Calvário nos torna nova criatura, algo criado no nível qualitativo da nova excelência. Diz respeito também à regeneração ou o novo nascimento. Essa expressão também abrange o perdão dos pecados que estão pagos por sua morte substantiva de Cristo. Para essas coisas antigas passaram. Agora, nós entendemos o seguinte, que desde o momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você entende que o sacrifício de Cristo foi por você, você entende que o tabernáculo, que toda expiação que foi feita, apontava para a remissão de um só. Apontava, aliás, para a remissão do seu pecado, do meu pecado. Precisava de um cordeiro para morrer, para ser sacrificado por toda a humanidade. Não é difícil de entendermos isso. Quando passamos a entender isto, nós vamos entender que Cristo, ao colocar-nos diante desse texto, nós vamos entender que a obra expiatória de Cristo, ela traz vida nova a todos. Eu quero concluir essa lição de hoje, que ela é apenas esse resumo, dizendo o seguinte: o holocausto era um cheiro suave e agradável para Deus. Fazia com que as pessoas fossem aceitas diante de Deus e perdoadas. Paulo nos mostra claramente que o holocausto era a figura exalta do Senhor Jesus Cristo, que vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O Salmo 22 descreve em detalhes e profeticamente a palavra de Jesus na cruz, quando Deus lança sobre ele e o pecado do mundo inteiro. Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 22 ele vai: agonia ser crucificado, todos os meus ossos se desconjuraram ou se desfizeram, né? E agora, a agonia do sacrifício de Cristo, por mim e por você, é válida, representando a morte de Cristo. A minha força secou como caco e a língua se apegou ao paladar. O Salmo 22 dizia: em seu último respiro, oferta completa Jesus, ele diz: está consumado. Meu querido amigo, meu querido professor, essa lição eu quero que você enfatize bem para os seus alunos, que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria perdão pelos pecados. Teve que haver derramamento de sangue. Agora, a reflexão que eu deixo: o que nós estamos fazendo por esse sacrifício? Qual o valor que está sendo dado? Cristo pagou um preço alto para que nós não fôssemos mais escravos do inimigo. E nós precisamos entender isso, que a nossa vitória está em Jesus Cristo. A nossa vitória está firmada em Jesus Cristo. Que nós possamos entender que o altar ele aponta, o sacrifício do cordeiro ele aponta para um só cordeiro que viria e morreria pela nação. Não precisou mais de sacrifício. Uma vez morto o cordeiro de Deus, uma vez aquele que Deus enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez morto, o sacrifício agora foi pago. Tudo foi pago. Não precisa mais desse sacrifício. Não precisa mais sacrificar nenhum tipo de cordeiro, porque um só cordeiro já morreu para dar vida por todos aqueles que nele crê e espera. Que Deus em Cristo te abençoe, que você continue ligado na nossa aula e que você possa estar conosco no próxima lição. Deus te abençoe. Não saia sem deixar o seu like e curtir nossas páginas, que em seguida você vai aí ver todas as páginas no Instagram, no Facebook, e você nos segue lá e seja abençoado. Lembrando que o sorteio da nossa Bíblia será nesse trimestre. Deus te abençoe, fique na paz.